Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. Né, podemos dizer, vencendo as tempestades da vida, né, irmãos? Do dia a dia. Pode ser o tema dessa noite. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode assentar. Como eu disse, né, irmãos, que não temos que temer as lutas, temer a nada. Por mais que enfrentamos dificuldade, por mais que passamos por tribulações, ali nós vimos aqui o Senhor, Ele deixando algumas pessoas e saindo com outras. Aqui diz que Ele estava no barco, ali com seus discípulos. De repente veio aquela tempestade muito grande, que as ondas ali adentravam naquele mar. Foi uma terrível tempestade, que aquele barco ele ia para um lado para o outro e já diz aqui na escritura que aquele barco já estava se enchendo de água. E os discípulos se perturbaram e pensando que todos iam perecer e o Senhor estava dormindo, né? Quieto. Que coisa, enquanto todo mundo estava desesperado, gritando, meu pai, todo mundo vai morrer aqui agora, e que coisa toda. Eles foram no Senhor e, Senhor, não está vendo que nós vamos todo mundo morrer aqui agora? Jesus tranquilo naquele sono, ele despertou ali, pediu para o vento cessar e pediu para o mar se aquietar. E aqui diz que tudo se tornou uma bonança. Mas Jesus não deixou de chamar a atenção dos seus discípulos. Por que estáis tão preocupados? Por que estáis tão temerosos? Como que vocês não têm fé? Por que não têm de fé? Ali o Senhor
com aqueles discípulos naquele barco, em meio àquela tempestade de um mar, irmãos, isso não era brincadeira. Era uma coisa assombrosa. Não estava dentro de um pequeno rio qualquer, era no meio do mar. Aqui se diz que é o mar. E era uma tempestade muito forte, que esse barco, só Deus sabe como que ele estava. Despertou muita preocupação naquele povo. E enquanto isso, o Senhor tranquilo. Disse, se o Senhor não está vendo que nós vamos perecer? Será que Jesus não sabia daquela tempestade? Será que ele não sabia que ia ter uma tempestade ali que ia causar todo aquele assombro? Sim, ele sabia. Ele era muito ciente disso. De sorte que ele estava tranquilo dormindo. Mas ele permitiu, ali estava o dono do mar. Estava o dono dos ventos. E o dono da tempestade estava ali com os apóstolos, com os discípulos. E os discípulos, incrédulos. Por isso, irmãos, porque muitas das vezes nós sofremos, se lamentamos diante das dificuldades, e muitas vezes nós pensamos que vamos ser naufragados pelo mar das tribulações. Porque muitas vezes nós estávamos fazendo como aqueles discípulos lá no barco. Eles estavam olhando pela tempestade que estava arruada e aquela coisa toda, e jogando água, aquelas ondas de água para cima e caindo dentro do barco. Eles estavam olhando para isso. Por que não estavam olhando para Jesus? Se estivesse com a sua fé tranquilo como Jesus estava. É o que o Senhor queria dos seus discípulos. Ele não queria aquela dúvida, aquela incredulidade. Que ele repreendeu o vento, acalmou a tempestade do mar, mas ele chamou a atenção dos discípulos. Porque não tendes fé? Porque estáis temerosos? Porque não acredita? Jesus quer, irmãos, que nós confiamos nele. Que nós não fazemos como aqueles discípulos que olhavam pelas dificuldades, que olhavam pelo vendaval, pelaquela tempestade que destrui tudo. Eles estavam olhando para aquele como ele acordou o Senhor. Muitas vezes nós não recebemos a nossa bênção, porque ao invés de nós olhar para Jesus, nós olhamos para os problemas, olhamos pela tempestade que nos vem, olhamos pelas calúnias, pelas tribulações, pelas perseguições, ao invés de nós olhar para Jesus Cristo. Jesus é um homem de pouca fé. Quando eu estou pregando aqui, eu me lembro também de Pedro sobre as águas. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas com pensamento no Senhor, com aquela fé em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando ele começou a perder a fé, que ele começou a olhar para o rio e viu que era aquilo ali, a fé dele acabou. Ele começou a afundar. Jesus teve que ir lá tirar ele. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque olhou para as águas, para o mundo de águas, e a fé veio ao seu coração. Assim também aconteceu com esses discípulos. E o interessante, o que acontece, é que ali naquele barco, a história que diz na Escritura,
abordando, dando um foco que o barco que Jesus estava, com aquele povo que estavam incrédulo, olharam pelas dificuldades, olharam por as circunstâncias que eles estavam passando, ao invés de olhar para Jesus, sabendo que o dono da tempestade estava com eles, sabendo que tudo ali que foi feito por intermédio do Senhor, estava dentro daquele barco essa pessoa, o conhecedor de todas as coisas. Mas ali, Jesus permitiu aquilo para dar uma lição de fé para aquele povo, para os seus discípulos, para que eles tenham fé no Senhor. Alguém poderia me perguntar, irmão Evânio, e se os discípulos não tivessem acordado Jesus, o que aconteceria? Eles tinham um aprendizado, uma lição de fé muito maior. Com certeza, tudo ali iam se acalmar. E eles tinham depositado a sua confiança no Senhor, e o Senhor continuava no seu sono, e pela fé eles seriam guardados. Então, quer dizer que o Senhor, Ele trabalha no silêncio. Eles pensaram porque Jesus estava dormindo, mas quando nós pensamos que o Senhor está silencioso, não está por perto, e a tempestade é muito grande, mas temos que ter certeza que mesmo no meio do silêncio, o Senhor, Ele está trabalhando, Ele não desampara os seus. Em nenhuma parte na Escritura diz que o Senhor vai nos desamparar nas horas de dificuldade. Pelo contrário, Ele diz que eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. No livro de João, capítulo 16, o Senhor diz: no mundo tereis aflições. Então, é inviável, é assertivo, que neste mundo, João capítulo 16, versículo 33, nós temos aflições. Nós temos angústia, nós temos lutas, temos tribulações, passamos por tempestade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero ler aqui no livro de Salmo, capítulo 121. Salmo 121. É muito conhecido. Salmo capítulo 121 é muito conhecido. Versículo 4. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Então, o Senhor, Ele está atento a nós. O Senhor estava dormindo naquela hora. Mas aquele sono que Ele estava dormindo, porque o Senhor, quando veio aqui na terra, Ele tinha a sua parte de humano e a sua divindade. Por isso que Ele veio aqui para sofrer dor, sentir dor, passar todas as angústias também, tribulações, a ponto que Ele foi morto na cruz do Calvário, foi a pessoa que mais sofreu nesse mundo. Então, o sono é o de menos que Ele teria. Ele também sentia cansado.
ele sentia fome. Aquele sono fazia parte da matéria, mas na divindade do Senhor, ele estava atento a tudo. Ele permitiu aquilo para dar uma lição de fé para o seu discípulo, para preparar o seu discípulo mais na fé. Por isso permitiu aquilo. E o curioso que diz que a gente saindo um pouquinho do foco do barco que Jesus estava, nós vimos que também havia outros barquinhos pequenos. Não era somente o de Jesus. Esse é o foco da mensagem. Fala que outros barquinhos estavam seguindo Jesus. Os barquinhos eram mais frágeis, era mais pequeno do que o barco que Jesus estava. Aqueles barquinhos que estavam também, eles estavam no mesmo mar. Ali, seguindo Jesus também, por longe, mas estavam também em perigo. Mas quando Jesus acalmou a tempestade, acalmou a fúria do mar, a bonança e a paz chegaram para todos. Aqueles barquinhos que poderiam todos se naufragar também, foram todos socorridos por Jesus Cristo. Porque a lição de fé que Jesus estava dando é para todos que estavam ali, principalmente para que estavam com Jesus dentro do barco, mas os que estavam de longe puderam ver o milagre de Jesus Cristo. Os barquinhos que estavam no mesmo mar, seguindo ao Senhor, também puderam ver este grande milagre. Então, quando estamos passando por tempestade, por muitas lutas, muitas dificuldades, não precisamos preocupar, irmãos. Não precisamos desesperar. Temos que olhar na hora da tempestade quem é que está dentro do barco. Quem é que estava dentro do barco ali naquele vendaval? Ali naquela tempestade, havia alguém dentro do barco que era o dono da própria tempestade, era o dono do próprio vento, e eles estavam com ele, e ainda vacilaram na fé, irmãos. Estavam com aquele que criou todas as coisas, e ainda com medo. Jesus quer que diante, por mais que sejam as lutas, as tempestades, Ele quer que nós confiamos nele, porque no meio da tempestade, Jesus, Ele está dentro do barco e Ele não vai sair. Eu quero ler aqui no livro de Isaías, capítulo 42, e o versículo 2. 43, melhor. 42 eu não achei. Isaías, capítulo 43. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderás em ti. Se Cristo, irmãos, está no nosso barco,
Não temos que ter medo da tempestade. Só confiar no Senhor. Não vamos olhar para a tempestade. Os discípulos olharam para a tempestade e quase que eles pereceram, irmãos. Se não é o socorro do Senhor, todos pereceriam de igual forma. Mas o bom é que quando eles se sentiram muito perturbados e a falta de fé caiu, ainda bem que eles lembraram do seu Senhor. Nós vamos perecer. Quando eles lembrou, Senhor, acalmou tudo. E ali o mar se acalmou. Aquele mesmo Jesus que estava no barco, que acalmou aquela tempestade para todos ali, para o barco que estavam os discípulos e para os demais barquinhos que estavam por ali. É o mesmo Jesus que acalma a tempestade, que pode estar no seu coração aqui nessa noite. O Jesus que trouxe aquela bonança no meio daquele mar, que deu paz aos discípulos e às demais pessoas que seguiam de longe, é o mesmo Jesus que dá paz no coração que está triste, que está passando por lutas. Se passares por as águas, elas não te afogará. Que Deus abençoe a igreja de Jesus Cristo. Os outros barquinhos, eles estavam de longe e receberam a sua bênção. Nós estamos com o Senhor, recebemos as nossas bênçãos. E através de nós ser abençoado, os que estão de longe também passa a ser abençoado. Os que estão mais distantes também recebem a bênção através da nossa fé no Senhor, assim como aqueles barquinhos no meio do mar, que de igual modo todos pereceriam. Jesus deu paz para todos. Os barquinhos, podemos dizer também, em metáfora, que pode simbolizar as pessoas que estão mais longe. Que da mesma forma que o Senhor dá a bênção para nós que estamos aqui, Ele abençoou também os mais distantes. A chuva que o Senhor manda para os ímpios, manda para os justos, manda para os injustos. Todos recebem bênção. Foi isso que o Senhor provou ali naquele. Alguém poderia pensar, irmão, será que nenhum daqueles barquinhos se afundaram, se naufragaram? A Bíblia não diz se algum deles naufragou ou não, se só o de Jesus foi livre. Mas pela Escritura, eu creio que se algum daqueles barcos tivesse perecido alguém, a Escritura tinha trazido à tona. Marcos tinha escrito sobre os barcos que havia afundado. Se não constou nada de algum desastre em outros barcos, é porque todos foram vitoriosos. Jesus deu a bênção para todos, para exemplo de fé, para os de perto e para os de longe. Deus abençoe. Se coloca de pé e vamos orar. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus eterno e poderoso Pai celestial, nessa hora divina, Jesus, de oração, eu entrego nas tuas mãos a tua igreja, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, meu Pai, o teu povo nessa noite. Ó Jesus maravilhoso e eterno, no nome sagrado de Jesus Cristo. Senhor, venha abençoar esta obra, Senhor, abençoar essa igreja.
Venha falar com esta pessoa, Jesus querido. Venha falar, Jesus, com esta igreja maravilhosa, Senhor. Venha usar o seu povo maravilhosamente, Jesus querido. Confirma a tua obra divina, Senhor. Confirma a tua vitória, Jesus maravilhoso. Passa, Jesus, o teu sangue poderoso e eterno, no nome sagrado de Jesus Cristo. Abençoa, papai querido, a cada vida presente. Ó Deus poderoso e maravilhoso, confirma a tua obra divina, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.